deixe-me apresentar primeiramente. Meu nome é Carlos Eugênio Bacos e eu sou conhecido como Chefe Bacos. Eu ingressei no movimento escoteiro como membro juvenil em 1965. Com 12 anos de idade, ingressei como escoteiro. Não precisam fazer a conta não, tá, pessoal? Para descobrir a minha idade. Eu ingressei no movimento quando foi fundado o Grupo Escoteiro, do qual eu participo até hoje, o Grupo Escoteiro do Ar, Professor Verducem CTA, que está localizado em São José dos Campos, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Estado de São Paulo. Então, para mim, é um grande prazer participar desse momento, né, que estamos vivendo aí, um curso pioneiro e que trará com certeza ferramentas para que todos vocês possam executar da melhor maneira possível as suas funções. Cabe registrar que o dirigente institucional é o gestor do Grupo Escoteiro e, como tal, ele é o responsável em prover todos os recursos necessários para que o programa educativo seja aplicado. E nós vamos tratar de um tema muito importante, que é sobre parcerias estratégicas. Com o advento da globalização no mundo, que isso ocorreu aí em meados de 80, principalmente, vem sendo praticado aí a partir de meados de 1990, ele traz como uma das práticas mais antigas no mundo a parceria. Embora alguns estudiosos até digam que as parcerias tenham se originado lá na Grécia Antiga. Então nós vamos falar um pouquinho sobre parcerias e parcerias estratégicas, com o objetivo de auxiliá-los na gestão do seu grupo escoteiro. Muitos têm falado em parcerias ou alianças estratégicas. Parece ser a palavra de ordem há várias décadas, e principalmente desse século. Apesar disso, muitas pessoas ainda ignoram o que sejam os seus benefícios para uma organização. Então, o que vem a ser uma parceria? Uma parceria é um arranjo entre duas ou mais partes que estabelece um acordo de cooperação para atingir interesses comuns. As parcerias funcionam como uma estratégia com vista à otimização da sustentabilidade de uma organização. O pré-requisito para que uma parceria exista é que exista um objetivo comum. E o que são, melhor dizendo, estratégias? As estratégias consistem em ações que são desenvolvidas pela organização para atingir os seus objetivos. Portanto, para se alcançar objetivos, é necessário determinar qual a estratégia ou quais as estratégias a serem adotadas. As estratégias são estabelecidas com base nos objetivos a alcançar e são influenciadas pela missão, visão, valores e a própria situação da organização. Estratégia é caminho, é maneira ou ação formulada e adequada para alcançar preferencialmente e de maneira diferenciada os objetivos e desafios estabelecidos. A escolha da melhor estratégia dependerá do propósito dos objetivos que se pretenda atingir. Não esqueça que estratégias são utilizadas para obtenção de propósitos. Estratégias são o caminho para se alcançar os propósitos almejados. E o que vem a ser uma parceria estratégica? As parcerias estratégicas
são aquelas que contribuem efetivamente para que as partes alcancem os seus objetivos, o seu propósito. Uma parceria estratégica permite que a organização otimize a oferta de seus serviços, né, para a comunidade ou para o mercado, quando se tratar de produtos. Além disso, ambos saem ganhando, pois alcançam mais interessados, mais participantes e até mesmo o compartilhamento de recursos. E como formar estas parcerias? Assim como em outras formas de negócios, não basta acreditar que existe uma fórmula mágica de sucesso. Portanto, não existe uma receita certinho, um passo a passo certinho, para que sejam estabelecidas as parcerias. O que você, enquanto empreendedor social, né, o dirigente institucional no movimento escoteiro, não deixa de ser um empreendedor social. E o que você, como empreendedor social, pode fazer é estar atento para identificar as oportunidades de parcerias positivas para a sua organização. Do mesmo modo, é necessário estar atento para identificar quando uma oportunidade de parceria pode não ser interessante, que é algo que poucos consideram. Como encontrar bons parceiros para a sua organização ou para o seu grupo escoteiro? Os melhores parceiros que você poderá ter são aqueles que contribuem diretamente para o crescimento da sua organização. Aqui, sinergia é a palavra fundamental. Sinergia. Quando dois ou mais agentes se unem e o resultado é benéfico para ambos, dizemos que existe uma sinergia no trabalho. Todos remando na mesma direção, com o mesmo propósito. Busque parceiros com os mesmos interesses. Para funcionar uma parceria, precisa ser um ganha-ganha, uma relação ganha-ganha. Ou seja, o seu parceiro deve estar tão comprometido com o sucesso da parceria quanto você. E uma das formas mais simples de garantir o comprometimento dos envolvidos é assegurar que a parceria traz vantagens para todos e no mesmo grau. Então, quando a parceria tem sinergia, traz benefícios positivos para todas as partes no mesmo grau, esta é uma parceria ideal. Para tanto, procure estabelecer em conjunto os critérios da parceria e assegure-se que todos concordam e sairão beneficiados. Experimente diversos tipos de parcerias. Provavelmente, não vai ser na primeira tentativa que você irá desenvolver um modelo de parceria eficaz. Muitas vezes, nem mesmo os parceiros estão preparados para trabalhar em conjunto, para desenvolver aquela parceria estabelecida. O ideal é ir criando aos poucos um modelo de parceria e ir testando qual o melhor modelo para que o seu grupo escoteiro possa estabelecer parcerias estratégicas, aquelas parcerias que venham a contribuir para que você alcance os seus objetivos, os objetivos do grupo escoteiro e o propósito do movimento escoteiro. Por isso, é necessário estabelecer metas que levem em consideração o tempo de participação dos parceiros e seu nível de maturidade, digamos assim, na parceria como um todo. Porque um ponto a se destacar é que nem sempre
as parcerias dão um resultado de primeira, que é a necessidade de um tempo para a maturidade das parcerias. Como fazer acontecer? Não existe um modelo ou uma receita de bolo para o estabelecimento de uma parceria de sucesso. Porém, existem algumas lições aprendidas que, se observadas, garantirão a satisfação das partes. Tenho certeza de que quando as partes estão satisfeitas, a probabilidade de dar errado é mínima. Então, quais são essas lições? As lições aprendidas que podem levar a uma parceria de sucesso são as seguintes. Primeiro, honestidade. O primeiro passo para que qualquer parceria dê resultado é existir honestidade entre as partes. A honestidade, um dos fatores mais importantes para a realização de parcerias. Segunda lição, oportunidade. É preciso que as duas partes analisem as oportunidades e os problemas da situação atual e analisem o potencial da parceria. Se não existirem vantagens reais, é preferível não concretizar a parceria. Outra lição, custo. Analise quanto custará a parceria e lembre-se que não é só dinheiro. Haverá, inclusive, o comprometimento da ação de pessoas dependendo do que ficou estabelecido nessa parceria. Mais para frente vamos ver esse assunto que trata-se da contrapartida. Outra lição, negociação. Negocie sempre com o parceiro. Uma relação de parceria deve ser ganha-ganha, como já dissemos. Uma parceria deve ser sempre uma relação de ganha-ganha. Relacionamento. O sucesso desse tipo de relacionamento está assentado numa palavra: verdade. Verdade. Portanto, não só valorize o negócio, esquecendo-se das pessoas. Para isso, trate as pessoas, tanto do seu parceiro, como de sua organização, como clientes. Lembrando que temos sempre que satisfazer e encantar os clientes. Lealdade. Seja extremamente leal com o parceiro. Seja extremamente leal com o seu parceiro. Aliás, esse é um dos nossos valores com os quais trabalhamos na formação do caráter dos nossos jovens. Lealdade. Para isso, quanto às vantagens da parceria não mais se justificarem, seja leal e termine. Então, se não há mais interesse da parceria, seja leal e apresente os motivos para que essa parceria seja interrompida ou não haja continuidade. Não importa o que rege o contrato ou o acordo dessa parceria. Quando não há mais interesse de ambas as partes, é chegada a hora de renegociar. Como desenvolver parcerias sustentáveis? Aliás, essa palavra sustentável está na ordem de todas as tratativas, de toda a discussão em âmbito até global, as condições sustentáveis. Nessa linha, então, como desenvolver parcerias sociais sustentáveis? Segundo dados do IBGE, os últimos dados colhidos em 2016, existe no Brasil cerca de 237 mil fundações e associações sem fins lucrativos, associações de caráter privado sem fins lucrativos, as organizações da sociedade civil. Um número significativo e que provavelmente deva ser maior atualmente. Diante desse desenvolvimento,
surgiu o conceito de parcerias sociais, como uma das principais formas de relacionamento entre os três setores da sociedade de uma forma geral. Quais sejam? O primeiro setor, o Estado, o governo, o setor que mobiliza recursos públicos com fins, com finalidade pública. É o governo, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. O segundo setor, o mercado, composto pelas empresas que tem como objetivo gerar riquezas no país. O objetivo do mercado, das empresas, é gerar o lucro. Movimenta recursos privados com finalidade, com fins privados, é o lucro. E o terceiro setor, tão comentado, tão debatido, tão incentivado e às vezes até criticado, é o setor das organizações não governamentais, as ONGs, as conhecidas ONGs, ou sociedades organizações, melhor dizendo, da sociedade civil, sem fins lucrativos, que mobilizam e movimentam recursos privados e também recursos públicos, por meio de convênios e parcerias, com fins públicos, com finalidade públicas. Então, essas parcerias sociais visam aí um relacionamento entre esses três setores da sociedade. O primeiro setor, o mercado, o primeiro setor, o governo, desculpe, o segundo setor, o mercado, e o terceiro setor das organizações sem fins lucrativos, onde estão enquadrados os grupos escoteiros. Os grupos escoteiros são, na realidade, organizações não governamentais que se enquadram no terceiro setor. Podemos conceituar, então, o primeiro setor como sendo o Estado representado pelas prefeituras municipais, como já dissemos, o segundo setor pelas empresas cujo objetivo é a geração de riqueza no país, e o terceiro setor, o setor das organizações sem fins lucrativos. As empresas e organizações perceberam que só há uma forma de sobreviver em um mundo altamente competitivo e globalizado: a união e a soma de esforços. Ficou evidente, após a globalização principalmente, que ninguém alcança objetivo nenhum sozinho. Nada se consegue sozinho. Que tudo está entrelaçado ou é dependente de algo. Então, verificou-se a necessidade da soma de esforços para se alcançar os seus respectivos objetivos. Esse conceito está há tempos introduzido no mercado empresarial e, por consequência, dado ao desenvolvimento do terceiro setor, ele também vem sendo praticado e observado no terceiro setor. Por esse e outros motivos, abordar um potencial investidor apresentando uma proposta de parceria é muito mais eficaz do que apresentar uma proposta de patrocínio, de apoio ou de doação. Mais do que apresentar uma proposta clara e justa de parceria, é necessário pensar ações para tornar uma parceria sustentável, para que ela seja perene, para que ela seja duradoura, uma parceria sustentável, uma parceria que traga resultados positivos para ambas as partes. O conceito de parcerias sociais sustentáveis está ligado a 4 componentes. Primeiro, comunicação. Aliás, comunicação é uma ferramenta ou é um objeto que realmente tem grande importância em todas as áreas de atividades. Comunicação, já dizia aquele velho comunicador da televisão brasileira, o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Quem não se comunica, se dá mal. Então,
Primeiro fator, comunicação. É o início e a construção da relação. Está ligado ao processo de aproximação e comunicação com o potencial parceiro. É uma fase essencial e importante que perpassa todo o processo de parceria. Essa comunicação, podemos fazer uma analogia como um início de um namoro. Então você está interessado em uma determinada pessoa e você começa a se aproximar, procura conhecer um pouco mais, começa a se relacionar, vai criando uma relação mais pessoal por meio da comunicação. É nesse componente que se deve responder à pergunta de que forma a determinada colaboração intersetorial pode beneficiar uma organização. Essa pergunta vale para todos os envolvidos, organização e empresas. O segundo fator é o alinhamento. Primeiro, comunicação, que é o início, o estabelecimento da relação. Segundo, alinhamento. Alinhamento entre as missões, as estratégias e os valores das organizações. Há que haver um interesse comum, uma semelhança em relação à missão, à visão, os valores e os princípios de ambas as partes. Quanto menores as capacidades institucionais das organizações não governamentais, maiores as barreiras ao diálogo intersetorial e à conquista de parceiros. É fundamental que as culturas das organizações envolvidas estejam equilibradas. Caso contrário, torna-se difícil desenvolver visões compartilhadas. Terceiro aspecto, valor. Geração de valor para os parceiros e a sociedade como um todo. Isto é o que impulsiona o envolvimento ativo e comprometido de uma organização nas colaborações. Se uma parceria deixar de beneficiar os parceiros, logo chegará ao fim. Então, ela tem que agregar valores positivos. E o quarto aspecto, confiança. Gerenciamento da interface com o parceiro. Estabelecer relação de confiança. Está ligado à construção de confiança, de tornar o parceiro fiel e a parceria sustentável, utilizando processos transparentes, demonstrando resultados e construindo em conjunto com os parceiros, construindo esses resultados em conjunto. Transparência, confiança, transparência. Esses quatro componentes planejados antes, durante e depois da conquista de um parceiro são o diferencial para uma parceria se tornar sustentável. Comunicação, alinhamento, valor e confiança. O desenvolvimento de parcerias sociais sustentáveis indica que é preciso construir projetos junto com os parceiros ou potenciais parceiros, que é necessário gerar valor para ambas as partes, que é necessário perguntar e saber a resposta para a pergunta. De que forma determinada parceria pode beneficiar a minha organização ou o meu grupo escoteiro? E que os parceiros devem estar alinhados em suas missões, valores, princípios. E cabe ressaltar que a área social também virou um mercado e precisa pensar de forma estratégica para sobreviver. Como dissemos anteriormente, com um mercado altamente competitivo, com a globalização, com a busca de parceiros que têm o mesmo interesse, o cenário do terceiro setor também está se comportando como um mercado e que há necessidade
de uma forma de pensar de forma estratégica para sobrevivência. Vamos falar rapidamente aqui de 8 passos de como formar parcerias de sucesso. Não há uma receita, como eu disse, uma receita de bolo, mas alguns detalhes que devem ser observados que vão garantir uma parceria de sucesso e uma parceria sustentável. Primeiro, conheça bem o possível parceiro. Então, há necessidade de você buscar conhecer o seu potencial parceiro. Qual é a missão do seu parceiro, seja uma organização, uma empresa, uma instituição, uma universidade, enfim. Quais são os seus valores, seus princípios, que objetivos tem? Então, conhecer o seu parceiro, que tipo de ações o seu potencial parceiro vem apoiando ou vem desenvolvendo. Conheça bem o seu parceiro, para que quando você fale dele, você tenha brilho nos olhos. Então, quando você menciona um potencial parceiro, se houver brilho nos olhos, esse parceiro é muito interessante. Necessidades e contrapartida. Então, há que se identificar as necessidades de ambas as partes e quais são as contrapartidas. O que será acordado, o que será prometido de ambas as partes? Agora que você conhece o parceiro e você já fala com entusiasmo, com brilho nos olhos, deixe bem claro quais são as suas reais necessidades. Então tem que ser um jogo limpo. Quais são as suas reais necessidades? E em seguida, apresente o que você pode oferecer como contrapartida, dentro daquela relação de ganha-ganha que mencionamos. O terceiro aspecto é o período de experiência. Há sugestões de se criar, quando do estabelecimento de uma parceria, um período de experiência para que haja uma avaliação de ambas as partes se efetivamente a parceria estabelecida está proporcionando resultados positivos. Então é interessante que haja um pequeno período de experiência para a implantação da parceria. Quarto aspecto, faça primeiro. Faça primeiro. Ao selarem o acordo e apertarem as mãos, não espere que o parceiro faça a parte dele primeiro. Tente sempre fazer primeiro e faça da melhor maneira possível. Faça a sua parte. Caso o parceiro não consiga dar a contrapartida, cabe a você avaliar melhor os parceiros e a consciência, mas de qualquer forma, você terá a consciência tranquila de que você fez a sua parte, de que você fez o que havia sido combinado. Quinto item, faça aquilo que prometeu. Isso é fundamental. O mundo pode acabar, mas antes, faça aquilo que prometeu. Honre com sua palavra e seus compromissos. Não há nada mais triste e desmotivador do que, além de não entregar o que foi prometido, ainda culpar ou acusar, e caluniar o parceiro com o intuito de tentar justificar o não cumprimento de uma promessa. Acertou, fez o acordo, estabeleceu, faça aquilo que prometeu. Sexto, busque sempre a melhor qualidade. Caso o acordo envolva a troca de serviços, faça a sua parte com a melhor qualidade possível. Faça mais e vá além. Fazendo isso de coração, o parceiro perceberá que ganhou muito mais do que imaginava. Com isso, se ele for consciente, também entregará o seu serviço com a melhor qualidade que ele puder. Dessa forma, o parceiro terá ainda mais entusiasmo e brilho nos olhos ao falar do seu grupo escoteiro. Sétimo aspecto, equilíbrio, ganha-ganha. Reparem que nós estamos repetindo sempre a relação ganha-ganha.
De forma madura e transparente, quando ambos os lados deixam claro as suas necessidades, intenções e promessas, definem um período para a parceria, fazem a sua parte realizando aquilo que prometeu, indo além, fazendo a mais e dando o seu melhor, há um equilíbrio claro na relação entre o dar e o receber, resultando assim o real termo exaustivamente debatido, que chamamos de ganha-ganha, quando ambas as partes ficam satisfeitas com os resultados alcançados. E o oitavo passo, avaliando a parceria. Ao findar o período estabelecido previamente para a parceria, as partes devem sentar e analisar em conjunto o atendimento daquelas necessidades que foram levantadas e o cumprimento das promessas. Caso esteja indo tudo nos conformes, deve-se estabelecer um novo ciclo, com novos objetivos, metas e planos de ação. Vamos falar um pouquinho agora, diretamente, as parcerias estratégicas no grupo escoteiro. Até agora vimos aí uma noção, alguns conceitos de uma forma mais abrangente, né? E vamos falar agora, tratar um pouquinho, diretamente das parcerias estratégicas no grupo escoteiro. As parcerias estratégicas no grupo escoteiro estão ligadas diretamente às ações de relações internas e relações institucionais, duas áreas que devem ter a maior atenção do dirigente institucional, do gestor. Relações internas, tudo que diz respeito ao ambiente interno do grupo escoteiro, e as relações institucionais, um termo moderno para relações públicas, etc. e tal. As relações com a comunidade, com a sociedade, as relações externas. No âmbito das relações internas, temos que destacar que a primeira parceria estratégica de um grupo escoteiro a ser estabelecida deve ser com as famílias dos futuros membros juvenis. Eu quero destacar a importância dessa parceria estratégica. No momento em que estamos admitindo o ingresso de uma família no grupo escoteiro, temos que estabelecer uma parceria com esta família, e esta é uma parceria estratégica e fundamental. Daí ressaltarmos a importância da entrevista inicial com as famílias dos futuros membros juvenis. Nesta entrevista inicial, quando de forma clara, objetiva e transparente, temos que apresentar aos pais e aos responsáveis dos futuros membros juvenis quais são os objetivos do movimento escoteiro, seus princípios, qual o nosso propósito, como funciona o grupo escoteiro, quais são as funções em que os pais e os responsáveis podem participar de um grupo escoteiro. Nessa entrevista, inclusive, deixar bem claro a imprescindível participação dos pais e responsáveis no acompanhamento do processo educativo de seus filhos e no apoio à gestão do grupo escoteiro. Essa entrevista inicial é fundamental. Por isso, a sugestão é que o grupo escoteiro tenha dirigentes e ou escotistas com grande experiência no movimento, com capacidade de entusiasmar, de encantar, de inspirar os pais em relação ao movimento escoteiro. Essa parceria estratégica ela é fundamental
para o crescimento, para o fortalecimento e para que o grupo escoteiro se desenvolva cada vez mais. Então, a primeira parceria estratégica que chamaria a atenção é a parceria com as famílias. Outra parceria estratégica no âmbito de relações internas é justamente a permanente busca e captação de adultos voluntários. É a procura, é o estímulo, é a capacitação de adultos voluntários para que exerçam as inúmeras funções, tanto na área técnica quanto na área administrativa. No âmbito das relações institucionais, deve-se elaborar um plano de estreitamento de relações com os diversos setores da sociedade. Um relacionamento com as organizações governamentais, com as organizações classistas, tanto as de ordem patronal quanto a de trabalhadores, clubes de serviços, entidades, instituições de ensino, quer públicas, quer privadas, clubes de serviços como Rotary, Lions, maçonaria, organizações, Câmara Municipal, enfim. Há necessidade de que o grupo escoteiro estabeleça um plano de relações institucionais. Tem um ditado muito antigo que diz: quem não é visto não é lembrado. E o princípio para se estabelecer parcerias estratégicas que venham a colaborar para o crescimento, o fortalecimento e o desenvolvimento dos grupos escoteiros é justamente essa relações institucionais com as diversas instituições organizadas da sociedade de uma forma geral. Eu daria até uma dica de suma importância, até para que o grupo escoteiro demonstre a sua preocupação e a sua efetiva participação na solução de problemas sociais, que é a participação nos diversos conselhos municipais. São fóruns onde são discutidas e debatidas políticas públicas em diversas áreas. Na grande maioria dos municípios, existem diversos conselhos municipais. Conselhos municipais de educação, de cultura, de assistência social, da criança, dos direitos da criança e do adolescente, enfim, inúmeros conselhos. E é um grande passo para que os grupos tenham um verdadeiro reconhecimento como prestador de serviços à comunidade, que é um dos nossos objetivos, é participando desses conselhos. As parcerias estratégicas, elas podem servir para atender a diversos objetivos dentro de um grupo escoteiro. Então, as parcerias estratégicas devem ser formuladas para cada objetivo traçado e estabelecido pelo grupo escoteiro. Por exemplo, para projetos de crescimento e desenvolvimento. Então, parcerias com organizações que visem proporcionar oportunidades para o crescimento e o fortalecimento do grupo. Por exemplo, parcerias com instituições de ensino, onde estão lá as nossas crianças, os nossos jovens, um foco potencial de futuros membros escoteiros. Então, parcerias para levar o movimento escoteiro para o âmbito das escolas e vice-versa. Muitos estados no Brasil já possuem legislações de apoio das redes estaduais e municipais de ensino ao movimento escoteiro. Para reconhecimento e fortalecimento da imagem, quem não é visto não é lembrado. Então, relacionamento com clubes de serviços, maçonaria, Rotary, Lions, Federação das Indústrias, associações comerciais, enfim, N instituições.
para a captação de recursos financeiros, parcerias estratégicas fundamentais, que possam proporcionar ao grupo escoteiro a captação de recursos financeiros, que podem ser com empresas privadas, pode ser com o poder público, por meio de convênios, parcerias, etc. Para a captação de adultos voluntários, para apoio nas atividades da progressão dos membros juvenis, parcerias com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Associação de Engenheiros, Associação de Médicos, enfim, onde você possa ter o apoio de especialistas para o desenvolvimento de atividades ligadas diretamente aos membros juvenis, na sua formação geral, na sua capacitação, nas especialidades, e para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos estabelecidos pela ONU, que hoje são objetivos que estão relacionados em todos os âmbitos, que são buscados em todos os âmbitos. E o movimento escoteiro não pode ficar à parte. Então, buscar parcerias que possam proporcionar o desenvolvimento dos objetivos sustentáveis estabelecidos pela ONU. Bom, meus amigos e amigas dirigentes, nós procuramos fazer um panorama geral sobre a importância das parcerias. Formem dentro do seu grupo escoteiro pequenas comissões para trabalharem isso. Então, uma comissão de relações institucionais, sempre tem aqueles pais que são bem relacionados, que participam de clubes de serviços, que participam de associações classistas, enfim, que tenham facilidade de relacionamento e que levem a mensagem do movimento escoteiro, que levem a imagem do movimento escoteiro. Nós temos um conceito muito positivo na sociedade brasileira. Cabe a nós buscarmos, dentro desse contexto, parcerias que tragam benefícios para o grupo escoteiro. Lembrando sempre, parceria é uma relação onde ambas as partes devem ficar satisfeitas. É uma relação de ganha-ganha. Eu agradeço a atenção de todos. Oportunamente teremos aí ocasião de debatermos um pouco mais esse assunto e dirimirmos as dúvidas. Desejo aí boa sorte a todos, que mantenham-se firmes nesse curso, lembrando que todos nós estamos fazendo parte de um momento histórico no escotismo brasileiro. Muito obrigado, um abraço a todos e sempre alerta.